Era um navio pequeno, naquele tempo não tinha nada, não tinha. Então, eu vomitei muito. Não comia, não podia nem ver comida, não podia. E eu sofria essas coisas mais sofri que tem na minha vida, o navio. Até agora eu não comi mais macarrão. Desde aquele tempo eu me chamei. Eu sofri, mas graças a Deus passei no Santos, do Santos vi aqui também. Não lembro se alguém veio comigo, mas eu cheguei aqui, mas não foi coisa fácil não. Os primos, eu comecei a pegar, durante 1 ano e meio, 2 anos, eu saí para vender, falaram para mim, leva mostruário da nossa loja e vai vender nas periferias, o mostruário. Vende e vem levar da loja para... Eu falei, tá bom. Eu saí para trabalhar, 5, 6, 7 dias, tinha um nome dele Noé, um moço simpático, trabalhava na loja. De 4, 5, 6, 7 dias me chamaram. Falou para eles, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar na loja. Falaram, por quê? Falaram, teu primo levou tudo sobre freguesia. E primeira venda, eu vendi cabeça de boi. Lá de cá, até agora existe. Me vendeu, eu comprou de mim 4 dúzias perfume. Eu não sabia o nome. Mas comprou 4 dúzias de mim. E eu coloquei na cabeça aqui e fui correndo lá. Vendi 4 dúzias, foi uma coisa que não tem igual. Até agora eu passo da loja lá, eu paro e olho. Até agora está Empório Cabeça de Boi, na Jucapirama. Esse é o começo. Eu fui lá, antes, não aprendi nada no primeiro ano. Língua árabe pouco difícil. Veio metade do ano, eu levei, tinha 50 alunos, 70 alunos, não sei quanto, eu levei o segundo. A professora entrou com o livro e foi, e voltou e correndo. Falou uma coisa que não existe. Você vê quem é o primeiro na classe. Um falava eu, outro falava, outro falava. Falou Abdallah Jorge Sleiman. De 0 para 1. E depois de 2 anos, eu entrei na escola 3 anos e eu vim para cá. Meu pai falou, não tem mais dinheiro para ajudar você. Meu pai, você vai. Naquela única ele falou para meu pai, antes de falar alguma coisa com abraço, né? Ele falava, meu filho, você nunca leva de ninguém um centavo. Antes. Cada na carta, no mês, mandava uma carta e eu recebia uma carta. Um mês por mês.
passei 25, 30 anos, 40 anos, uma carta vem, outra carta aí vai. Falou, você é Abdala? Eu falei, sou. Eu trabalhei para você 20 anos, mas eu não conheço você, nem você não me conhece. Eu vou rezar para você, não quero nada não. Aí sentou na calçada, rezou e foi embora. Só trabalho, não sabia nem futebol, eu trabalhava dia e noite. Eu gostei de olhar o jeito dela naquele tempo, né? Então eu falei, vou levar, levei, trouxe para cá. Eu nasci no Líbano, na cidade de Beirute, que é capital, e fui criada lá e estudei até o vestibular, trabalhava e estudava junto. E naquela época, Beirute era considerada, o Líbano era considerado a Suíça do Oriente Médio. Que naquela época não tinha tido a guerra civil, o povo vivia as mil maravilhas, tudo o que acontecia no Ocidente vinha, já na hora estava no Líbano lançado. Eles tinham uma ligação muito grande com a Europa, em Paris, tudo que usava de moda, de invenções, tudo tinha lá. Era até invejável a vida no Líbano. E ia entrar na faculdade e nas minhas férias eu conheci o Abdala, por acaso, numa visita na casa da irmã dele, e a gente simpatizou um com o outro, fomos nos conhecendo em pouco espaço de tempo, como ele tinha uma data para retornar para o Brasil. E tivemos que resolver, caso saísse um casamento, era para ser naquele mês, que ele não podia ficar mais. E foi assim, nos casamos lá e fiz minha papelada e vim morar aqui em Campo Grande. Eis aqui o livro Este Homem é do Líbano, escrito pela escritora Barbara Young, que conviveu com o poeta libanês Gibran Khalil Gibran nos Estados Unidos. Eu vou ler e traduzir um dos pensamentos do poeta que me chamou muito a atenção. Eu vou ler em árabe e depois traduzir para o português. إن الذي يستطيع أن يضع إصبعه على ما يفصل الخير من الشر هو ذاك الذي يستطيع أن يمس ثوب الله. Aquele que consegue pôr o dedo no que separa o bem do mal, consegue tocar a vestimenta de Deus. Muito lindo, né? Muito profundo. E faço isso com um sentimento de muito orgulho, de muita alegria e, por que não dizer, de uma santa vaidade, dado o esforço, o trabalho e o pioneirismo deles. Dom Pedro II, ele era admirador do Líbano, estudou o árabe, visitou o Líbano por mais de uma vez e convidou os libaneses para virem ao Brasil como imigrantes. O meu pai veio na terceira onda de imigrantes libaneses ao Brasil, onde já havia, a convite de Dom Pedro II, repito, a família Maksud residindo no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. O meu pai partiu de Zahri, sua cidade natal, com apenas 13 anos de idade e atravessou todo o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, chegando na cidade do Rio de Janeiro. E foi recebido pelos seus tios, já residentes aqui no Brasil. Depois de alguns meses, inconformado de ficar atrás de um balcão, decidiu dar a volta na América do Sul e adentrar pelo estado de Mato Grosso. As relações do litoral com Mato Grosso naquela época, geográficas, eram muito difíceis. Do litoral para adentrar até Mato Grosso do Sul, o único meio de transporte era via marítima e fluvial.
Então meu pai circundou a América do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, e entrou pelo Mar del Plata, moço ainda, subindo o rio Paraná, pegando o seu afluente depois, que era o Paraguai, pegando o afluente do Paraguai, que é o rio Miranda, pegando o afluente do rio Miranda, que é o rio Aquidauana, e indo parar em Aquidauana, antes mesmo da criação da cidade. O começo da vida do meu pai, como dos seus conterrâneos, eram de trabalhos de visita de fazenda em fazenda. Naquela época, fim do século XIX, a população rural era bem maior do que a população urbana. Então havia um contingente humano muito grande nas fazendas. Meu pai, carregando uma maleta com um mascate, de fazenda em fazenda, fazia o seu trabalho cansativo, meticuloso, e mais tarde ele afixou-se em Aquidauana, ajudando a fundar a cidade nos idos de 1892. É um dos fundadores da Princesa do Sul. Lá ele se estabeleceu comercialmente e a sua casa, na rua Porto Geral, era de importação e exportação. Recebia as mercadorias da França, da Inglaterra, da Bélgica, por via, chegadas aqui por via marítima e fluvial. E a um preço bem condizente, porque o transporte era somente por água. E lá ele abastecia todo o sul do estado. Campo Grande mesmo foi muito tempo, naquela época havia poucas casas, aqui não era nem cidade, Campo Grande, foi abastecida pelas mercadorias da casa do meu pai, Casa José Maxud, na margem esquerda do rio Aquidauana. Ele me contava que de Campo Grande iam a Aquidauana caravanas, carros de boi, puxados por 6 juntas de boi, até Aquidauana, e paravam em frente à casa do meu pai, José Maxud, e se abasteciam dos víveres, de roupas, de tecidos, de alimentos, e voltava para Campo Grande. A viagem durava 8 dias, de Campo Grande a Aquidauana. E o meu pai abastecia todas essas cidades do sul do estado. E como o seu trabalho era um trabalho digno de muita honra, de muito respeito, ele recebia os soldos, o dinheiro dos pecuaristas, dos fazendeiros, e guardava-os no cofre, junto de sua casa comercial, como se fosse um banco. E esse dinheiro rendia juros e era devolvido meses, anos depois, sem nenhuma contabilidade escrita, somente torcendo a ponta do bigode. Isso demonstra como era o comércio, como era a confiabilidade desses pioneiros do nosso estado de Mato Grosso. O pioneirismo de José Maxud, imigrante libanês, fez resultar, quer pelas suas empreendedoras ações, quer pelos destaques de seus descendentes, notável epopeia engrandecedora da pátria brasileira. No campo da medicina, ressalta-se o excepcional trabalho clínico-hospitalar do carismático médico Dr. William Maxud. O brilhantismo da atuação do 001 do CRM, Dr. Cirzil Wilson Maxud, que trouxe para nosso estado a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E como criador da imagem,
exercitou a radiografia por mais de meio século. Os importantes estudos referenciais do bioortomolecular Dr. César Roberto Maxud Cabral, as atuações admiráveis em Dourados do médico Dr. Luiz Antônio Maxud Bussuan e em Aquidauana do Dr. Vitor Maxud, na área farmacêutica, a Dra. Osélia Maxud Torrecilha, na área cívica, política e de direito, ressaltam-se os nomes do Dr. William Maxud Filho, dos famosos causídicos Dr. Nelson, Dr. Ricardo Trade. Filhos, netos e sobrinhos preilustraram no Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiro com os nomes de William Maxud, pai, filho e neto, Wilson Maxud, Nelsinho, Fábio, Marcos Trade e Fábio Salamene. Orientou e apoiou seu primo Najib Maxud. Dentre seus filhos destacou-se o engenheiro Henri Maxud, com o Hotel Maxud Plaza, cuja fama transcendeu o território nacional. A inauguração, na data de hoje, em prédio especialmente construído de tomografia computadorizada nos altos desta sombraceira avenida de nossa capital, representa uma avançada etapa de longa e persistente caminhada, que iniciamos, Dr. Irosa Dalia e eu, há 36 anos, com aqueles volumosos e sofisticados aparelhos de antiguidade para a época. E hoje, na provinciana Campo Grande, iniciamos, então, nessa época, um trabalho temeroso de alto risco do contato diuturno com as ondas de raio-x. A ação positiva de que nós estamos vivendo um momento histórico de alta significação social em Campo Grande, na inauguração de um serviço dessa natureza, é justamente na demonstração de como dois profissionais da medicina, o Irosa e o Wilson Maxud, com a sua equipe jovem, estão dando uma demonstração exata de como proceder o Estado. Meu pai tinha um serviço de radiologia convencional no centro da cidade desde a década de 50. Ficava na Dom Aquino, entre a Rui Barbosa e a 13 de Maio. Desde a década de 50, 55, alguma coisa assim. Quando eu voltei da minha residência, na década de 80, eu trouxe para a cidade um serviço de ultrassonografia. Nós filhos tínhamos assim uma convivência onde a gente sentia a responsabilidade dele, tanto do lado familiar quanto do lado profissional. E isso foi, olha, não tinha um dia que não tinha a presença dele no almoço em casa. Lembranças significativas do meu pai, posso citar muitas dos finais de semana. Era a frutaria Califórnia, onde a gente comia todos os docinhos árabes da família Saliba, a presença nossa na casa da minha avó com as comidas árabes. Existia uma rotina de final de semana, né, que era a associação médica, o jogo de bilhar, que a gente ia lá. Eu acabei me envolvendo demais com a associação médica, esperando os finais de semana, que eu brincava lá na outra mesa de bilhar com outras crianças. E essas idas na casa da minha avó, as idas à igreja, que era assim, sagrado mesmo. Então essa parte eu aprendi muito com meu pai. Eu acho que eu tenho isso muito forte dentro de mim, essa fé, é uma coisa profunda assim, da crença em Deus, dos princípios morais todos, né? Ele trabalhou até o último dia da vida dele. Todos os dias ele vinha aqui na de imagem, tinha a sala dele aqui reservada. Subia a escada. Lúcido, sabe, uma pessoa lúcida até os últimos momentos. E sempre foi muito metódico. Então, olha, ele só deu bons exemplos. Desde criança a gente via que ele se preocupava em a gente se divertir.
A gente sentia isso, dava bicicleta, dava brinquedo, Denitinha ganhava bonecas, nós aqui era bola, ele perguntava o que a gente queria, mas sempre por restrições. Também não era assim soltando à vontade. Opa, peraí, você já ganhou uma bicicleta, por que ela estragou? Dá um jeito. Era sempre assim, né? Mas nunca tocou a mão na gente, nunca bateu. E o meu avô acompanhou minha formação, que eu fiz medicina igual ele, e você sempre via uma cara de entusiasmo nele e de apoio em tudo que a gente passou até chegar a formatura. Inclusive, no dia do CRM foi ele que me entregou, ele subiu lá no palco, como era uma pessoa muito conhecida, o primeiro presidente do CRM, e ele que me entregou minha carteira de médico. Foi lançado para fazer, que tinha o problema da tuberculose no Brasil, então era um raio-x simples e pequeno, que você fazia uma radiografia simples, que a leitura era rápida, se tinha alguma imagem suspeita, daí fazia uma radiografia convencional. Então era tipo uma carteirinha de saúde, que a pessoa tirava, faz uma biografia. Então toda pessoa que entrava no emprego, ela era obrigada, ela tinha, pela lei, tirar na carteira de saúde a biografia. Então ficava anexada na carteira de trabalho. Então, entrou no emprego, tinha que tirar a chapa. E meu pai foi um pioneiro. Você vê com a tecnologia de ponta que eles estão trazendo, sempre, também na época, em 1972, eu calculo mais ou menos, ele trouxe essa aparelhagem pioneiro aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. Da vida profissional, o que eu lembro aqui, até com 80, 85 anos, quando os enfermeiros tinham dificuldade de pegar uma veia para fazer um exame, era ele que ia. Então o que me chamava a atenção nele era a firmeza da mão dele. Nos últimos tempos, presente na minha casa, vendo o crescimento dos meus 2 filhos, o orgulho que ele sentia por estarem seguindo também, além dos filhos, os netos, a mesma profissão dele, era evidente, era uma alegria, e todos os passos de crescimento que esses meninos, os meus filhos, davam dia a dia, a gente comentava, e ele vibrava, e ele inclusive falava para as pessoas, né? E comentava, falava com os amigos, meu neto, minha neta, meus netos e tal. Isso era muito evidente, e todas as decisões ele apoiava, ele dava força, ele se orgulhava muito, muito mesmo, de ver que os ramos estavam surgindo. E eu dizia sempre para ele, quem começou tudo isso foi você, meu pai. Não demonstrava o amor que ele sentia, mas eu via pelos olhos dele o sentimento grande. E obviamente ele estava sempre conosco. Porque meu pai não era só nessa parte médica também, ele sempre foi muito atuante na política médica. Ele foi o primeiro, quando nós éramos um estado só, Mato Grosso, ele criou a Sociedade de Radiologia do Mato Grosso inteiro. Foi o primeiro presidente, que era sede em Cuiabá, e ele morava em Campo Grande. Foi o primeiro presidente da Sociedade de Radiologia. Foi um dos fundadores da Associação Médica, um dos fundadores da Unimed, foi o primeiro, com a divisão do Estado, ele foi indicado pelo Conselho Federal de Medicina para ser o primeiro presidente do Conselho Federal de Medicina, ele que organizou toda a classe médica da divisão do Estado. Ele ficou por 2 anos, daí ele se candidatou para a reeleição com uma chapa concorrente, que eu não lembro mais, eu acho que era da época do Salvador, a chapa do concorrente, né? E ele foi reeleito. Então ele ficou 2 mandatos consecutivos como presidente do CRM, tanto que hoje tem lá, ele é o CRM número 1, tem a foto dele, primeiro presidente do Conselho de Medicina de Mato Grosso do Sul, e a biblioteca do CRM tem o nome dele em cima. Minha irmã Jane, minha sobrinha Julie, meu querido primo Orlando, neto do Orlando, genro do Orlando, filha do Orlando.
filho do Orlando, neto do Orlando, esposa do filho do Orlando. Meu nome é João Roberto Boissan. Eu sou filho de Miguel Aminha Boissan e Eugenie Maluf Boissan. A minha família Maluf, nós somos descendentes todos de Julião Maluf, que se aportou em Corumbá e teve a vovó Wanda, que casou com o Nicolau Maluf, que era primo dela também. E as histórias que eu lembro da vovó Wanda, porque eu não conheci o vovô Nicolau, que faleceu muito cedo. O que eu lembro da vovó Wanda eram as festas que tinham lá. Era Natal, era o Réveillon, eu ia ver matar o porco, eu ia ver dar a pinga pro peru, para poder matar o peru, levar o porco para a padaria para poder assar. E essas fraternidades que nós tínhamos. E as festas juninas, né? Dia de São João era na casa do pai do Orlando Maluf, que era o tio João Maluf. A vovó Wanda fazia São Pedro e cada parente fazia uma festa de São João, de Santo Antônio. Era a tia Holanda que fazia, porque o marido dela chamava Antônio. E assim foi feita essa confraternização dessa família maravilhosa. E a mãe teve 4 filhos, a Jane e Gilberto, eu e a Sônia. E tivemos uma convivência muito boa, sempre tivemos uma confraternização muito boa da família. E assim foi. A família toda se reunia todo ano. Era uma festa, todo fim de ano, né? Então a gente fazia Natal e Réveillon era na tia, da vovó Wanda. E assim foram os anos que nós passamos dourados na nossa vida. Tive meu tio Raul Maluf, que era uma pessoa que eu adorava, era apaixonado por ele. E teve tio Fuad, tia Julieta, tio João Maluf, que era irmão da minha avó, tia Lourdes, tia Julieta, que a gente ia bater papo todo dia na porta, porque ela era deficiente. A gente passava todo dia de tarde para bater um papo com ela. E assim foi a vida. E aí eu sou botafoguense porque a tia Lourdes trouxe do Rio de Janeiro uma camisa do Botafogo para mim quando eu tinha 8 anos. E trouxe uma do Vasco para o Gilberto, meu irmão, que virou vascaíno. E assim era, a gente ficava louco pelos presentes no dia de Natal, que a gente corria para lá, para minha avó, já ia cedo para lá. Aí eu via as mulheres fazendo comida. Eu era o cara que ia levar o porco para a padaria, junto com não, tinha uma biribinha, era o que casou com a da Sabina. Mas enfim, foi uma vida maravilhosa, é uma vida maravilhosa todas as que nós passamos. Foi uma vida maravilhosa. Formou os filhos e graças a Deus tivemos uma vida muito boa. Sou eu. بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بتسأل. A vida tem apenas reminiscências muito boas, tempo de criança, recordando os meus antepassados, o meu avô, que foi o fundador do CRAM Maluf aqui na região. E ele chegou no Brasil via Argentina, foi para Corumbá, Ladário, foi um comerciante forte de tecidos em Ladário. E fez a vida dele naquela região do Pantanal. Eu me recordo que um tio meu, genro do meu avô, me contava que quando chegou um destacamento militar em Ladário, houve um problema de comunicação para pagamento de soldo, dinheiro de financiamento para os oficiais, para os soldados inclusive,
E meu avô se prontificou, em conversa com o comandante, em fazer as vezes de emissor do dinheiro que eles necessitassem. E cumpriu, foram 3 meses que eles ficaram sem receber as verbas, porque isso na década no século XIX, 1870 e lá vai fumaça, quer dizer, não havia meio de comunicação, não havia bancos sequer. Quer dizer, dinheiro o pessoal não tinha onde guardar, guardava mais em casa mesmo. Mas o meu avô era bem abonado e ele pagou o soldo, deu meios de condição de sustento dos oficiais e soldados sustentarem a família, a alimentação inclusive. E depois de 3 meses, quando chegou o dinheiro, o general, não me recordo o nome dele, chamou meu avô e fez o pagamento completamente, totalmente. E meu avô só tinha a comemorar. E se tornaram muito amigos, tanto o general como o meu avô. E na ocasião, anos depois, quando meu avô, já em Campo Grande, vou dizer uma coisa, que ele veio para Campo de Ladário, para Campo Grande, que ele achava que aqui teria mais futuro. Campo Grande não tinha nada na época, em 1867. Eles vieram de Ladário para Aquidauana em chata, vapor. De Aquidauana vieram para Campo Grande as mulheres em carros de boi e os homens em caravana a cavalo. E não havia, na ocasião, casas. Ele alugou, na ocasião, para a família toda, uma chácara no fim da rua 7 de Setembro, que era onde podia acomodar toda a família. Depois disso, ele se estabilizou em Campo Grande, construiu o primeiro hotel daqui da região, que foi o Hotel do Globo, onde se realizavam as recepções, as festas da cidade. Inclusive, a La Française, ele tinha no teto, no frontão do hotel, estava escrito Hotel do Globo, ao Petit Paris. Quer dizer, era um povo, quer dizer, estava no Pantanal, mas comia um misto de parisiense, que todo mundo queria esnombar um pouquinho. Manteve esse hotel por cerca de 10 anos. Ali eram realizados todos os saraus, as festas, os casamentos das pessoas mais importantes da região, da cidade. Inclusive, há um fato interessante, quando os pais de um filho que posteriormente foi governador 2 vezes, foi prefeito 2 vezes de Campo Grande, eles, após o casamento, chegaram no hotel em carro de boi, vestidos a caráter, de casamento mesmo, e fizeram a festa. Foram 3 dias de festa. Eles eram gente muito conhecida da cidade. Eu posso dizer o nome da família, não vou dizer o personagem. O nome da família é Barbosa Martins. Bom, praticamente já disse tudo. 3 dias de festa. No 3º dia, a noiva vestiu-se novamente de noiva, o noivo de noivo, montaram no carro de boi e foram para a fazenda, onde iam começar a vida. Quer dizer, eram fatos assim, interessantes que a gente grava e que fica na história. Bom, o tempo foi correndo. Meu avô se casou, já era casado com minha avó, tinham casado em 1868, e começaram a constituir família aqui. A filha mais velha, Anita, depois veio a Wanda, Saíde, João, que era meu pai, e Síria, que era a filha caçula. Eu me lembro que minha tia Síria, já depois dos 19 anos, casou-se com um médico militar que servia aqui em Campo Grande, viajou, mudou-se, morava em Salvador, e meu pai resolveu visitá-la. Mas foi uma viagem de odisseia, porque naquele tempo não tinha estrada, não tinha estrada de rodagem que prestasse. Quer dizer, meu pai foi de Maria Fumaça, de trem, puxado pelo Maria Fumaça. Naquele tempo fazia baldeação em Bauru, 3 Lagoas, Bauru, em São Paulo,
até ele chegar a Santos. Em Santos, pegava a costeira para ir à Bahia, ia visitar a irmã dele em Salvador. Chegando lá, minha tia fez uma reunião, convidou os vizinhos, os amigos da família e coisa e tal. E na reunião, meu pai chegou para a irmã, para a minha tia, falou assim, chamava minha tia Síria, chamava de Siroca, num termo diminutivo mais agradável. Falou, Siroca, quem é aquela loirinha bonita que está encostada na janela? Meu pai falou assim, é filha de uma grande amiga da minha sogra, vem cá, eu vou te apresentar. Lili era o apelido da minha mãe, que se chamava Perolina. Lili, vem cá que eu quero apresentar meu irmão ao vivo para você. Você só viu da viagem. Bom, aí meu pai conheceu minha mãe, gostou muito dela, namorou, noivou e casou. Eu sei que ele voltou de Salvador para Campo Grande, em 30 dias já veio casado. Ele comunicou para o pessoal daqui que tinha casado e que já ia chegar casado. Aí uma vizinha da minha avó, não maldosamente, mas em tom de brincadeira, falou assim, lá vem o João casado com uma matrona baiana, mulatona, que é uma coisa. Aí quando chegou minha mãe, de traços delicados, loirinha e tal, de olhos azuis, essa mesma falou assim, mas eu estava esperando uma mulatinha linda, chega uma loira bonita de olho azul. Que surpresa, na Bahia também tem isso? Tem, também tem. Bom, eu sei que com a história da viagem do meu pai, o meu irmão nasceu aqui em Campo Grande, quando meu pai fez de casado 9 meses e um dia. E o irmão do marido da minha tia, lá do Rio, morava na Bahia, um dia falou para mim no Rio de Janeiro, Orlando, eu só não fiz mau juízo da sua mãe, porque seu pai deu exatamente 9 meses e um dia de lambuja. Você não ia fazer mau juízo, mas também eles não podiam fazer nada, funcionava ele em Mato Grosso e aí ela aqui na Bahia. De que jeito, né? Precisava ser uma centopeia. Esse meu tio Torinho, o marido da tia Síria, era um cara muito gozador. Gozava qualquer coisa, de tudo ele fazia gozação. Em 1971 ele passou uma temporada aqui na minha casa, voltou para o Rio. A primeira carta que ele me enviou, agradecendo a hospitalidade, agradeceu, conheceu muita gente boa e tal. Ele começou assim, adorei, eu estou com muita saudade dos Raus, da Teodora. Teodora era a nossa cozinheira. E os pá que ela fazia tão bem recheados. E eu falei, Torinho, não é pá, é pacu. Eu falei, mas a minha mãe me proibia, ela me batia na boca se eu falasse palavrão. Eu não podia falar palavrão, por isso eu só falo pá. Não vou falar pacu. Nossas reuniões eram frequentes, era um tempo que não tinha as modernidades de hoje. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Então havia necessidade de algo como se improvisaram os saraus de família. Cantavam, sapateavam, dançavam, brincavam, drincavam. E, Jane, você... E a vida era saudável, Orlando. Então nós tínhamos uma mocidade, uma criancice, porque nós éramos eu, no caso, era uma pré-adolescente, né, com 9 anos de idade, 7, 8, 9 anos de idade. E aqueles saraus na casa da tia Nájila, eu lembro bem, porque tudo que tinha de mais moderno na oportunidade, ali eram revelados. Os artistas que chegavam na cidade, as comemorações, um 7 de setembro com desfile, né, nacionalista, aquele povo marchando e nós sentados na porta, assistindo o desfile. Tudo que era de mais importante que acontecia na cidade se passava na Rua 14, no trecho da Cândido Mariano até Afonso Pena. E ali nós tínhamos o tio Salim, com a tia Nájila Maluf, né? E ali aconteciam esses saraus.
Esses saraus realmente é alguma coisa assim que indescritível. Nós perdíamos, ganhávamos de vida, horas e horas nas baladas. Em vez de estarmos nas baladas, nas boates, cheirando droga, nós estávamos ouvindo o passado, ouvindo o presente, vendo o que ia acontecer no futuro, prevendo alguma coisa para o futuro e aprendendo para a gente poder transmitir para as novas gerações que vieram, tanto dos Maluf, no caso também dos Aboaçã, no meu caso, né? O que viria a ser o que é a nossa família hoje. Então, esses saraus eram deliciosos. Ali se dançava, como o Orlando falou, ali se cantava, ali se fazia de tudo, na luz, embaixo da luz, com os holofotes nos nossos rostos. Nós não tínhamos vergonha de nada, não precisávamos ter vergonha, porque ali a nossa cultura estava sendo revelada. Tá? E com essa cultura nós levaríamos essa cultura para o futuro, para poder contar. Hoje nós temos o que contar. Não sei se os de hoje, tomara que tenham muita coisa para contar, porque nós temos muita coisa para contar. Né? Dali para frente foi estudar, eu, pelo menos do lado da minha família, do lado da família dos Maluf, do lado da família dos Aboaçãs, vi todo mundo crescer. Crescer profissionalmente, crescer intelectualmente, né? Todos nós, graças a Deus, tanto da família Maluf como da família Aboaçã, vamos dizer assim, conseguimos ter um pouco de cultura. Por quê? Porque tínhamos tempo para poder ouvir os mais velhos e os ensinamentos que esses mais velhos passavam. E passavam nesses saraus, passavam na música, passavam na comida. Quantas vezes sentávamos na Tia Nájila, Orlando, e ali nós trocávamos ideias, trocávamos as ocorrências da semana, as boas ocorrências. Ninguém falava mal da vida de ninguém, todo mundo contava o que tinha de bonito para contar. Né? E como tínhamos coisas bonitas para contar durante a semana. Isso tudo é a vida. E aí me perguntam assim, Jane, puxa, você tem 73 anos. Eu falo, 73 anos muito bem vividos. Porque soube aproveitar o que me ofereceram os mais velhos. Né? Eu acho que hoje em dia falta um pouco disso, tá? Na nossa sociedade. Mas a gente tenta, eu pelo menos dentro da educação, onde eu fui criada e por onde eu passei a minha vida profissional, procurei deixar alguma coisa desse passado tão bonito, e tanto da família Maluf como da família Aboaçã. Obrigada. A família em questão de ter como um porto seguro e de ter, saber que não importa o problema que vai acontecer, não importa, pode ser no meu caso, que foi bem assim complicado, tenho um filho especial e veio medo, veio insegurança, veio vergonha muitas vezes, porque a gente vive numa sociedade que julga, que existem preconceitos e tudo, e a minha mãe foi a primeira a falar, o quê? Meu neto é a coisa mais linda do mundo, você é minha filha, ele é meu neto, e acabou. Eu sou o Antônio Alcione Ferreira Gonçalves, sou nascido aqui em Campo Grande, em 1943, portanto, 75 anos. E a minha origem é de uma família tradicional por parte de mãe, aqui no estado de Mato Grosso de origem, onde a família Rodrigues Ferreira, hoje popularmente conhecida por família Nina, desbravou o nordeste de Mato Grosso, entrando aí na região de, hoje, nordeste de Mato Grosso do Sul, entrando na região de Costa Rica, ocupando Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Bandeirante, Jaraguari. Então eu acho que a Jane herdou, né, esse lado guerreiro dos árabes, né, aflorou nela isso daí. E ela enfrentou os pais
E durante 8 anos a gente teve um namoro conturbado, um namoro, vamos dizer, escondido, que a gente namorava nas praças, namorava até na linha férrea, nos lugares mais escondidinhos possível, para que a gente não fosse flagrado pelos pais dela. E, na verdade, eu só entrei na casa da Jane no dia que eu fiquei noivo, em 1967. Nós começamos o namoro em 58, então foram uns 8 anos de namoro escondido. E foi um dia que eu criei coragem, era o aniversário dela. Eu, previamente, comprei um par de alianças, conversei com o juiz de paz e fui lá pedir ela em casamento. Se não desse certo, a gente já saía dali, casava e tomava um rumo na vida. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O pai dela consentiu. No começo ele não aceitava, ele consentia, mas no fim ele acabou aceitando também, né? E a gente se casou em 1968, quando eu estava morando em Poconé. Foi lá que nós iniciamos a nossa vida de casados, né? De lá fomos para Três Lagoas, voltamos para Campo Grande e aqui estamos até hoje. A natureza não nos deu filhos naturais, mas em 84 nós adotamos o Jean, em 86 adotamos a Julie, e hoje temos deles 3 netos maravilhosos, né, que nos preenchem esses, vamos dizer, anos de ocaso da nossa vida. Eu não conheci meu avô, Elias. Ele faleceu quando meu pai era um adolescente ainda. Mas minha avó Laila eu cheguei a conhecer. Ela era uma mulher muito amorosa, muito querida por todos. Mamãe costuma falar, porque minha mãe, quando casou, morou 2 ou 3 anos na casa da minha avó. Então, a mamãe costuma falar que ela era uma pessoa muito delicada, muito preocupada com uma família, uma excelente cozinheira e muito atenta às necessidades da família. Uma mãe árabe, de verdade. Outra lembrança que eu tenho da minha avó é que quando ela abria o quibe, o quibe frito, ele é feito, você pega uma bolinha de quibe na mão e vai girando o dedão dentro. E ela cantava uma musiquinha, que eu vou falar errada, mas ela falava quibe kibaibe, halade. É como eu lembro que minha memória vem. E aí tinha uma continuação também, mas essa eu não lembro o que é. Minha avó faleceu quando eu era criança, eu tinha 5 anos, então essa é a pouca memória que eu tenho dela. Eu falo mais por ouvir dizer e por fotografia, né? Assim, as fotos que eu vejo da minha avó e, enfim, é isso. Assim. Bom, eu tenho muita admiração por pessoas corajosas que se comprometem a atravessar um oceano e tentar uma vida nova num outro país. Meus avós eram recém-casados quando vieram para cá e vieram para Bela Vista na década de 20, vieram num navio grego chamado Abravos. Suponho que tenham ficado mais de um mês no mar e chegaram e foram para Bela Vista porque tinha um irmão da vovó que morava lá. Por isso, meu tio Eduardo e meu pai nasceram em Bela Vista. Depois, eles acho que perceberam que Bela Vista não era uma cidade muito fácil naquela época, né, para crescer e tudo mais, vieram para Campo Grande. Meus avós eram pessoas com poucos recursos, de uma cidade de aldeia, no alto da montanha, que eu conheci, chamada Majd El Maoust. Eu não sei o que significa, mas é assim que se pronuncia. Meu avô, eu sei que antes de ter
um bar e uma padaria e o Café Néctar, ele também foi pedreiro. E ele ajudou a construir o quartel de Campo Grande. Minha avó... Aí depois disso eles foram crescendo, né? E aí tiveram o bar, a padaria, o Café Néctar, e depois os filhos continuaram a trajetória deles. Eu acho que um casal jovem que venha para um país, assim, um casal com pouquíssimos recursos, né? Que venha por um país tentar a vida, porque são pessoas, assim, aventureiras e destemidas, né? E o que eu acho que é uma coisa admirável para um casal na década de 20, né? Muito jovem e tudo mais. Quando eu conheci o Líbano, quando acabou uma guerra na década de 90, meu pai queria saber como os parentes estavam, os primos estavam lá. Porque o meu pai já tinha ido 2 vezes ao Líbano para conhecer a família. E na época da guerra, todo mundo vai embora. Teve gente que foi para a Austrália, teve gente que mudou de cidade, não estavam mais no Majd al-Mawj. E aí nós fomos para lá. E no Líbano eu aprendi muitas coisas interessantes com as pessoas. Primeiro, a grande generosidade do árabe, do libanês. Eu lembro que eu estava saindo de um pequeno museu e tinha uma senhora que estava ouvindo uma música no carro, e eu passei por ela e falei assim, ai, que linda essa música, que conjunto que é para eu comprar, né? Aí ela falou assim, ela tirou, era toca-fita, ela tirou, me deu e falou, é seu. Eu falei, não, imagina, eu fiquei um pouco constrangida. Ela falou assim, não, faço questão, é um presente meu para você. E nos restaurantes, eles comem algumas coisas, assim, algumas pastas, eles comem nos pratinhos fundos. E se eu elogiava o pratinho, falava, ai, que pratinho bonitinho, na hora da saída, sempre tinha um pratinho para eu levar de presente. E eu fiquei muito impressionada com essa generosidade de pessoas desconhecidas, né? Lembro que a família do papai, as casas dessa aldeia são casas feitas de pedra. Na frente da casa da minha avó tem um pé de snauber. O snauber é aquela sementinha pequenininha, né? Que parece uma pinha de pinheiro, mas é mais gorda. Então você tem que tirar por isso que o snauber é caro. É muito difícil você tirar o snauber dali, né? E na frente da casa dela tinha isso. Então eu lembro que quando a gente subiu no telhado, porque era um telhado assim reto, como se fosse um terraço da casa da vovó, a mamãe falou para mim, Ana, imagine, você está vendo a paisagem que a sua avó via há 80 anos atrás. Isso é muito comovente, né? Porque é uma coisa que você se conecta, né? Fica uma coisa atávica, direta, né? Então foi muito legal essa minha visita ao Líbano. Aprendi também, papai, quando a gente dá qualquer festa na casa dele, e se falta lugar, as pessoas querem ficar reunidas aqui, ele fala, puxa aquele sofá, traz para cá, puxa não sei o que, traz, para todo mundo ficar perto. E aí a mamãe falava, Waze, você destrói minha decoração justo num dia de festa. E aí quando nós chegamos lá em Majd al-Mawj, a família do papai começou a trazer os móveis das casas todos para fora, porque nós não cabíamos todos dentro, porque são casas pequenas. Aí a mamãe olhou para mim e falou assim, Ana, nunca mais eu reclamo quando seu pai mudar os móveis de um lugar, porque agora eu entendi que isso é cultural, sabe? Porque para o árabe, para o libanês, o mais importante é o bem-estar do outro do que o bem-estar dos móveis, vamos dizer assim, né? Está tudo no seu devido lugar.
eu acho o libanês, o que eu acho que eu carrego de atavismo da minha origem. Eu acho que é um povo que tem uma poesia muito bonita, né? Os provérbios árabes têm uma simbologia muito bonita, né? Qualquer provérbio é interessante, te remete a outra coisa, né? E então isso é uma coisa que me atrai muito. E minha irmã costuma falar, a Simone, que o melhor da família árabe é que está todo mundo sempre junto e sempre um palpitando na vida do outro. E o pior da família árabe é que está todo mundo sempre junto e um palpitando a vida do outro. E a verdade, eu acho que isso é o melhor e o pior. No momento que às vezes você quer um certo resguardo, né? Sempre tem alguém dando palpite, falando isso não, isso sim, né? Mas eu acho que o bom é que a gente sabe que a gente conta com as pessoas, né? A gente pode sempre estar junto e pode contar. Tem esse sentimento de família é muito forte, sabe? A gente pode brigar à beça, mas a gente também sabe que a gente vai se unir em algum momento, né? E para mim isso é o mais importante, é a união. Bom, eu acho que quando o meu pai e os irmãos foram crescendo, eles estudaram no Dom Bosco, depois estudaram, meu pai pelo menos estudou no Oswaldo Cruz também. Mas eles sempre estudavam e trabalhavam, né, ajudando os pais nos negócios dos pais. E meu pai, quando tinha padaria, papai tinha, ele que era o mestre padeiro. O mestre padeiro, ele faz o pão, aí depois, enquanto a massa descansa, ele também vai descansar, porque ele acordou de madrugada para fazer o pão. Mas o papai não podia, porque não tinha pessoal para fazer, então ele ficava acordado para fazer o restante. E um dia, quando ele estava fazendo o pão mandi, o dedo dele machucou na máquina e deu um problema, tanto que o papai tem um problema no dedo até hoje, e o médico falou, você vai ter que ficar 1 mês sem trabalhar. Aí ele foi para São Paulo, e ele tinha 17 anos. Ele foi para São Paulo e pegou um trem para ir para lá e viu as indústrias. Foi a primeira vez que ele saiu de Campo Grande. Ele via as indústrias e ele pensava, um dia eu vou ter uma indústria desse jeito. Ele sempre sonhou grande, o papai. E ele me fala que ele sonhava grande, primeiro porque ele é uma pessoa ambiciosa, mas segundo, mais importante motivo, é porque a cama dele era encostada na janela. Então ele falava que ele dormia vendo as estrelas. E ele tinha a exata noção da pequenez dele, né? Porque ele falava, se esse universo é tão grande, eu sou tão pequenininho, eu posso fazer de tudo nessa vida, né? Eu posso fazer tudo. E eu também acho que tem um outro componente, que é nascer no Planalto sul-mato-grossense. Quando você nasce num lugar que não tem nenhuma montanha que te faça perder o horizonte, eu acho que isso forja na gente um caráter destemido de que o mundo não tem horizontes, né? Eu sempre vejo essa associação de coisas, né? Então, quando o papai foi para lá, ele conseguiu comprar farinha mais barata do que a que era vendida aqui na época da guerra. E aí eles começaram a ganhar mais dinheiro na padaria. Porque a hora que você compra um insumo mais barato e vende pelo mesmo preço, você ganha mais dinheiro. E aí eles começaram um pequeno pé de meia. Papai também vendeu café. E quando ele teve a ideia da Copagás, veio de uma forma interessante. Vovó pediu
um fogão para ele e um botijão, como ela tinha visto na casa do irmão de São Paulo, porque a vovó cozinhava a lenha, como todas as mulheres daqui na época. E aí ele comprou e trouxe de trem para a vovó, e ele falou que a alegria que ele viu, que ele sentiu na vovó, ele falou assim, poxa, se minha mãe está sentindo isso, todas as mães sentirão mesmo, né? Foi para São Paulo e tentou ser representante dos fogões, eu acho que eram fogões paternos. Este homem também tinha botijão, ele engarrafava botijão, papai queria ser representante dele. Aí papai foi, conversou, o gás era uma coisa recente na época, era desconhecida no país, né? Tinha em São Paulo, nos estados mais populosos. Aí ele perguntou na saída, ele falou para esse senhor, ele falou, quanto pesa esse botijão? E o homem respondeu, eu não sei. Ele saiu de lá e falou assim, como que eu vou ser representante de um homem que nem sabe quanto pesa o botijão dele? Eu vou conseguir alguma coisa para me engarrafar, porque eu quero estudar esse assunto. E eu acho que o gás fez parte da vida do meu pai como uma paixão. O papai é um homem que entende de gás. Modéstia à parte, eu acho que ele é o homem que mais entende de gás nesse país, entendeu? Porque ele vive essa coisa do gás engarrafado, né? E da importância que tem na vida das famílias e da natureza, porque você não precisa mais de cortar árvore, né? Para cozinhar. Então, eu acho que a paixão dele veio daí. As TVs, a ideia originou, porque a gente já tinha mudado para São Paulo, porque a Copagás existia aqui, mas aí ele resolveu mudar para São Paulo para aumentar, para a empresa se desenvolver. E era a época da Jovem Guarda, e ele nos levava para assistir o Rei, e o amigo dele, Erasmo Carlos. E aí ele falou assim, nossa, se minhas filhas gostam tanto, se isso é uma distração tão boa, eu queria levar isso para o meu estado. E aí ele foi pleitear a concessão das TVs. Então eu acho que o papai é um visionário, porque isso é uma herança atávica dos pais que vieram fazer a América, sem recursos, né? Mas eu acho que a hora que meu avô e minha avó atravessam o oceano, é porque eles são visionários, né? E essa herança fica, né? Porque eu acho que os filhos de imigrantes, eles têm uma série de dificuldades, né? Que as pessoas nativas da terra não têm. Os pais não dominam o idioma completamente, muitas vezes não sabem escrever. Então, pensa você ser chamada pelo diretor da escola e você não entender, não conseguir se explicar, né? Todas essas dificuldades que um brasileiro tira de letra, o árabe ou qualquer imigrante, que uma língua difícil, tão diferente, né? Ele sofre no começo, né? Então eu acho que os filhos têm que ser mais fortes, né? Isso forja um caráter mais guerreiro, mais forte mesmo, né? Que eu acho que forjou, no caso do meu pai, eu acho que ele tem esse caráter forte, né? E é isso. De desenhar que eu tenho, que desde criança eu tenho, veio por causa dele. Porque quando eu fui para a escola, meu primeiro dia de aula, ele foi me levar, e eu estava tão nervosa, porque eu não queria ir, né? Viver brincando em casa, né? É traumático para qualquer criança, né? E eu chorava tanto, porque eu achava que ele ia me deixar na escola e não ia mais voltar para me buscar. E ele insistia, falava, não, Ana, depois eu venho, né? E aí, uma hora ele tirou o lenço dele do bolso e falou assim, toma, eu vou voltar porque eu preciso do meu lenço. Então, eu falava assim, gente, então ele vai voltar, porque eu estou com o lenço dele, como se eu, né,
a importância do lenço fosse maior que a minha. Mas o papai, é só para você ver, que ele compreendeu, ele entendeu que ele poderia reverter isso de uma forma criativa comigo, né? Aí, na minha escola, tinha um negócio que era uma festa junina muito grande, tinha uma série de atividades, e uma das atividades era um desenho. Todas as crianças que queriam desenhar podiam lá desenhar, e tinha um tema que era a abolição da escravatura. E eu fiz meu desenho, saí para brincar, porque festa junina, 1000 brinquedos. E aí eu ouço meu nome sendo chamado no microfone. Obviamente a gente fica com medo, fala, meu Deus, o que eu aprontei, né? Aí eu cheguei lá, eu tinha ganhado o primeiro lugar no concurso de desenho. E eu lembro até hoje do olhar de admiração do papai, quando ele pegou o desenho, porque ele foi comigo, correndo lá, porque, né, ele estava comigo na festa. E aí ele ficou tão feliz e tão admirado de eu ter ganhado o primeiro lugar, que isso eu acho que me estimulou a desenhar. Então eu fui uma criança que sempre desenhou, sempre gostei de desenhar. E aí as coisas vão acontecendo, né? Você gosta de desenhar, você faz um curso aqui, faz outro curso ali, né? Mas eu acho que até nisso meu pai tem muita importância. Da mesma forma que minha mãe tem muita importância no fato de eu gostar de poesia, porque minha mãe que me ensinou a gostar de poesia, ela foi uma ávida leitora de tudo, mas inclusive de poesia. Então, eu quando era criança, adolescente, eu não gostava muito, mas eu lembro que ela me chamava e falava assim, Ana, vem aqui, olha, eu vou te ler uma coisa, olha que lindo, e ela lia, e eu achava muito chato aquilo. Quando eu fiquei adulta, eu me apaixonei pela poesia e percebi que a minha mãe, ela só queria compartilhar alguma coisa importante comigo, e conseguiu, né? Conseguiu, porque retardadamente eu consegui me apaixonar também pela poesia. Eu acho que quando eu mudei para Campo Grande, eu já era adulta, e eu continuei sempre desenhando, pintando, mas de uma forma assim, diletante, né? Era uma coisa que eu fazia para mim e tal. Mas quando eu mudei para Campo Grande, eu montei uma pequena confecção de roupa infantil. Eu tinha 2 costureiras e ela era no fundo da minha casa, uma edícula que eu tinha na minha casa. Mas, obviamente, que ela não deu certo, porque eu só queria ficar fazendo as estampas. Eu não gostava de vender, eu não gostava de fazer nada, mas as estampas eu gostava de fazer. E aí, naquele momento eu tive pânico, tive síndrome do pânico, numa época que não tinha muito diagnóstico, as pessoas não sabiam identificar muito bem. Eu fui fazer terapia e a minha analista, a Elma, falou, olha, eu acho que o que te dá prazer? Eu falei, pintar. Ela falou, então vai pintar. Porque fecha essa confecção, já que ela está te causando tanta angústia, e vai pintar, vai fazer o que te dá prazer. E eu fui pintar, né? Tanto que, na minha primeira exposição, eu pedi para a professora Maria da Glória Sarrosa escrever alguma coisa sobre o meu trabalho, levei minhas aquarelas lá, e ela escreveu um texto muito bonito e falou que eu era, que como uma iluminura renascentista, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é uma iluminura renascentista. Então, eu me sentia muito crua, sabe? Eu falava, o que será uma iluminura renascentista? Bom, aí eu fui ver, e aí eu compreendi que, ao longo da vida, eu fui fazendo vários cursos. Eu fiz um curso com o Zélio Alves Pinto, irmão do Ziraldo. O Zélio é um grande aquarelista, eu estudei uns 2 anos numa escola que ele teve lá em São Paulo. Então, eu fui aprendendo coisas esporádicas, mas eu nunca tive um estudo formal. Fiz um ano e meio só de artes plásticas, né? Eu fiz psicologia. Então, eu acho que o Zélio, ele falava assim, quando ele me via desenhando, ele falava, Ana, você vai ser uma boa ilustradora. E eu saía chorando da aula, porque eu falava, o Zélio acha que eu não tenho capacidade de ser uma artista plástica. Então, eu vou ser uma ilustradora, porque na época
com a minha ignorância, eu achava que a ilustração era uma arte menor, né? As artes plásticas eram uma arte maior, né? Mais importante e tal. E aí, uma vez o Richard Perazzi, que era um professor da universidade aqui, me chamou para dar uma aula, falar sobre o meu trabalho. E eu levei meus trabalhos e falei assim, bom, então esse aqui, neste quadro, ela está fazendo isso. Aí depois, nesse outro quadro, ela mesma. Ele falou, Ana, você reparou, depois que eu expliquei tudo do meu trabalho, falei isso, falei aquilo, ele falou, Ana, você reparou que o teu trabalho tem um enredo? Foi assim, uma janela que se abriu para mim. Eu falei, como assim? É mesmo, meu trabalho tem um enredo. Eu preciso contar uma história sempre, né? Mesmo que não tenha nada escrito, tem que ter uma história sendo contada para mim. Então, hoje eu entendo que eu sou, antes de tudo, uma ilustradora. E eu acho que eu ilustro a mim mesma. Eu ilustro o trabalho dos outros, mas eu me ilustro. Porque eu ilustro frases poéticas, contos mínimos que eu mesma faço, e também pego frases poéticas de outros autores que me tocam de alguma forma. Eu sempre acho que se os artistas percebessem como o desenho deles já é dado pela poesia, você lê uma poesia e fala, nossa, a ideia já foi dada, é só eu desenvolver a partir daí, né? Eu acho isso fascinante na poesia, né? Porque ela faz o trabalho da gente, né? Então, hoje, eu me considero, mais do que tudo, uma ilustradora, porque eu acho que a ilustração é a forma mais generosa de arte que existe. Porque um artista, a hora que ele está na frente de um papel branco ou de uma tela branca, ele sabe que ele é o rei, ele faz exatamente tudo o que ele quiser, porque pode. E na ilustração, se você está ilustrando um texto de outrem, você não pode tudo. Você pode criar sua narrativa em parceria com a narrativa do outro. Então, eu acho isso muito generoso. Você abre mão do seu direito de poder tudo para poder com, né? Então, eu gosto disso. E quando eu quero poder tudo, eu ilustro a mim mesma, né? Mas eu acho que eu consigo trabalhar nessas duas vertentes, né? طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموس يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموس. O meu nome é Ricardo Hayashi, sou médico, cardiologista, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 1993. Fiz residência em cardiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo e há 20 anos, em 1998, retornei a Campo Grande. Antes disso, é importante dizer que eu nasci em Aquidauana, minha terra natal, vivi lá até os 13 anos, portanto, passei ali a infância e o início da adolescência, e depois vim para Campo Grande estudar o antigo segundo grau, hoje ensino médio. Mas voltando, já formado médico cardiologista em 1998, para Campo Grande, onde comecei a minha vida profissional como cardiologista, sócio do Centro Diagnóstico Cardiovascular, o CDC, com um grupo de jovens médicos, e hoje consolidamos uma das maiores clínicas de cardiologia do nosso estado. Na sequência, eu prestei concurso para o Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, onde sou médico intensivista, e também para médico cardiologista da unidade coronariana do HU, ou seja, como
médico do corpo técnico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, dentro da carreira, a gente foi realmente realizando alguns trabalhos importantes, consolidando a nossa história na cardiologia. Depois de algum tempo, logo no início dessa história aqui no estado, 1 ano e meio depois do meu retorno, eu fui convidado para dirigir o antigo Previsul, né, que era o plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Eu fui convidado para ser o diretor de assistência à saúde e no dia 1º de dezembro de 99 fui nomeado para esta função importante naquela época, mas era um instituto com muitos problemas de atendimento, com muitas dificuldades. Eu disse que aquilo só tinha uma saída, que era explodir tudo e começar de novo. E parece que após alguns meses, praticamente 1 ano e meio, o governo decidiu realmente extinguir o Previsul. Aquilo que parecia ser o fim de tudo, na verdade, de tamanho descrédito que tinha, de tamanhos problemas que a estrutura tinha, de vícios, de má administração do dinheiro dos servidores públicos, acabou se transformando numa enorme oportunidade de mudar conceitos, de mudar o modelo de gerenciamento da saúde do servidor público. À época, o Lauro Davi era o presidente, eu era diretor de assistência à saúde, e nós debatíamos muito sobre qual seria as possibilidades de futuro. Saímos aí percorrendo o Brasil, conhecendo os diversos modelos de assistência à saúde. Na história da CACEMS nós tivemos grandes desafios, né? No primeiro momento, o desafio de conquistar a credibilidade de todo o Estado, dos servidores públicos, da rede credenciada, porque nós fomos os sucessores de um modelo que faliu. Em 2004 tivemos uma primeira grande crise, com a paralisação de vários médicos, principalmente em Dourados. Nesse momento, o então presidente Lauro decidiu por comprar o primeiro hospital da CACEMS, que era um hospital antigo, bastante desestruturado lá em Dourados, mas que depois nós fomos ampliando e reformando, e hoje é um hospital importante para nós da CACEMS. Na sequência vieram outros 3 hospitais, o aluguel de um 5º hospital, Iviraquidauana, Parnaíba, Ponta Porã e Nova Andradina. Isso nós já estávamos ali por volta de 2010, quando o Lauro se elege deputado, eu era diretor de assistência à saúde e assumi a presidência. Então é importante destacar isso, porque não foi à toa que nós chegamos hoje a essa posição de destaque nacional. Não digo isso como forma de louvor ou de supervalorização àquilo que esse grupo fez, mas reconhecendo a importância histórica que esse trabalho tem, né, resgatar o valor dos servidores públicos, das entidades sindicais na construção da CACEMS, mas mais do que isso, entender que esse modelo, que é um modelo muito positivo, pode servir de referência para o país todo. Meu nome é Fábio Tradi, tenho 49 anos, sou advogado, professor, estou exercendo o mandato de deputado federal representando o estado de Mato Grosso do Sul. Líbano é, antes de tudo, um estado de espírito. Meu avô nasceu no Líbano, Assaf Tradi. Meu pai, campograndense. Minha avó, Margarida Maksud Tradi, nasceu no Líbano. E eu me considero um libanês, por incrível que pareça.
justamente pelo fato de que na minha vida o Líbano não é apenas uma recordação, é uma forma de ser, é um exercício de atuação em todos os setores, profissional, emocional, espiritual. Tem momentos que eu sou libanês, tem momentos que eu não sou libanês na minha rotina. Momentos que eu sou libanês, quando eu sento à mesa e me sinto familiarizado com os amigos e transformo um evento gastronômico num evento social, de compartilhamento de emoções, de afetos, de solidariedade. Momentos em que eu não sou libanês, quando eu estou melancólico, quando eu estou down, quando eu estou triste, isso acontece. Porque o Líbano não compõe com tristeza. O Líbano é uma alegria constante. Sobretudo na minha adolescência, eu percebi, aqui no Brasil, lógico, porque por incrível que pareça, eu nunca fui ao Líbano, mas eu sinto que conheço o chão libanês, pelo hábito, pela convivência com os libaneses que lá nasceram. Mas eu senti muito, essa impressão muito viva, de que há um preconceito em relação aos árabes, sobretudo, não é? De que são poupadores demais, de que não gostam de gastar e muito, digamos assim, pão duro. Mas não é verdade. Basta conhecer um pouco a história do Líbano para saber que se tem um país generoso com o mundo é o Líbano. O Líbano deu o alfabeto ao mundo. O Líbano exporta conhecimento, exporta pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 3 vezes mais descendentes de libaneses que a população do Líbano. Não é? E na ciência, na cultura, na literatura, na poesia, no mundo do direito, em todos os recantos do conhecimento humano, você tem a contribuição libanesa. O Líbano é um país que tem, ao mesmo tempo, uma montanha gelada com uma praia quente. É um país que, por incrível que pareça, ele transforma essa aridez que muitas pessoas pensam que o mundo árabe traduz em algo poético, em algo solidário, em algo amoroso. Tanto que você não é convidado para um almoço libanês, porque quando você chega numa casa que cultiva os hábitos libaneses, você pode chegar às 10 horas, senta na mesa, você só vai sair 6 horas da tarde. Porque você tem o araque servido na jarra, misturado com água e bastante gelo. E quando você começa a tomar araque com hortelã, aliás, dá um gosto muito gostoso na boca, um hálito muito gostoso, um hálito de anis, não é? Com hortelã, então, você vai experimentando as pastas, conversando, se solidarizando, trocando afeto. E, de repente, 6 horas da tarde. Isso é muito importante no sentido de que, embora estejamos vivendo deserto de sentimento, deserto de afeto, deserto de amor, deserto de tolerância, o Líbano faz tudo ao contrário. Ele é pródigo, ele é abundante nisso tudo. E eu aprendi com meu avô, Asaf Trad, sabe? Ele era um homem muito polido, elegante, se vestia muito bem e gostava de fazer algo que hoje as pessoas não praticam, que é conversar. Ninguém conversa mais. Hoje é todo mundo nesse tal de zap-zap, robótico, não é? Seco, estéril. Não há mais compartilhamento de ideias e reflexões. Então, meu avô, já aposentado, e exercendo o consulado, hein? Exercendo o consulado. Ele colocava um terno de linho, não é? Um perfume francês, que ele fazia questão, e ia para 14 de julho, todo bem arrumado, logo pela manhã, para conversar com as pessoas. Ele era uma espécie de Sócrates, só que bem trajado, e bonito, elegante. E as pessoas, quando começavam a conversar com meu avô, ficavam admiradas e espantadas porque se sentiam inteligentes conversando com ele. Era o segredo dele. Ele fazia a pessoa se sentir valorizada. E isso ele levava para casa.
E quando os filhos... Meu avô foi mascate, então ele pegava a malinha e vendia nas cidades do interior do estado alguns artigos de vestuário, não é? Meias, cuecas, calças, camisas sociais, gravatas, e ele fazia isso de terno. Eu rio porque hoje é uma coisa inconcebível. Você vê a determinação do libanês autêntico, não é? Em crescer, em se construir na vida, em se reinventar, porque ele chegou praticamente apátrida aqui no Brasil, e aqui é que ele começou então a se constituir como cidadão, não é? Ele então vendeu um mascate em Aquidauana, Miranda, Nioaque, vendia para as comunidades indígenas. Como eu disse, ele aprendeu o dialeto terena antes mesmo de se aperfeiçoar no português, e depois se interessou muito na língua pátria e passou a ler os grandes clássicos da língua portuguesa. Mas meu avô nunca foi um homem rico, ele sempre viveu modestamente, muito modestamente. Aliás, passou por necessidades. Os 3 filhos homens, Nelson, Ricardo e Marcelo, é que conseguiram depois de formados darem a ele e a minha avó uma condição, digamos assim, mais confortável de vida. Construíram para minha avó e para meu avô uma casa na Rua Barão do Rio Branco. Ali foi a sede do consulado, e eu me lembro que ali a minha infância teve um lugar especial, porque aos domingos nós nos reuníamos para fazer um encontro na família. Então chegávamos de manhã e saímos só no finalzinho da tarde. Almoçávamos, conversávamos, enfim, e era um evento extraordinário, que inclusive nas crianças nos despertava ansiedade para chegar logo no domingo para ver o Asaf Trade e a Margarida. Tão queridos eles eram, sabe? E eu também preciso dizer, agora em tom confessional, que o carinho, a emoção dos meus avós, Asaf e Margarida, teve um tom dramático quando o Asaf reuniu a família para dar notícia da morte do pai. Foi degolado em virtude de um conflito lá nas montanhas do Líbano. Aquilo nos chocou profundamente. E outra questão também que me aflige até hoje, porque me traumatizou na infância, foi o velório do meu avô Asaf. Eu nunca tinha visto uma cerimônia, né, de velório. E eu aos 9 anos vi o meu avô no caixão e muita gente chorando, mas chorando forte. Chorando forte. Aquilo me traumatizou, porque me fez pela primeira vez ver a morte e ver o quanto que meu avô era querido pela comunidade, porque pessoas das mais diversas classes sociais chegavam no Parque das Primaveras assim aos prantos e abraçavam meu avô, o corpo dele. Seu Asaf, quem que vai conversar comigo? Pessoas simples e pessoas poderosas também. E aquilo me marcou. E a partir dali, vejam vocês, né? Embora eu tivesse convivido com ele nos almoços, nos encontros, eu passei a ter uma curiosidade, aí agora de natureza antropológica, sobre a figura do meu avô Asaf. E até hoje eu quero dizer a vocês, nas minhas campanhas políticas, vocês podem até achar estranho, mas não é não. Até hoje eu vejo pessoas dizendo: eu conheci o teu avô Asaf, ali perto da frutaria Califórnia, na rua 14 de julho. Ele ficava ali conversando com as pessoas. Mas em 2018, meu avô ainda está vivo. Meu avô nasceu no Líbano e nunca abdicou do privilégio de ser libanês, mas sempre devotou ao Brasil um amor incondicional. Sempre foi muito diplomático, tanto que quando a ditadura militar sobreveio em 1964, o meu pai, Nelson Trade, era vice-prefeito de Campo Grande, eleito, teve uma votação superior
a votação do prefeito. Na época se votava em vice-prefeito, havia uma disputa, cargo vice-prefeito. Meu pai disputou com o Luiz Alexandre de Oliveira, que era um homem culto na época, e disputa para prefeito. Ganhou para prefeito Antônio Mendes Canali e para vice-prefeito Nelson Trade com 34 anos de idade. Não, 32 anos, foi em 1962. Veio a ditadura militar em 64 e meu pai foi preso. E como é que foi preso? Por quê? Porque é acusado de ser subversivo, por compartilhar ideias contrárias às ideias do golpe de 64. Eu não falo revolução, certo? Muito bem. E o meu avô? Um libanês, não é? Recém-aposentado, já alquebrado pela idade, mas muito determinado na tarefa de edificar o Líbano como uma cultura que precisava ser respeitada como de fato é. Então, como é que ele agia? Tendo um filho preso, ele era muito diplomático, ele não confrontava o regime militar. Antes, muita educação, lhaneza, polidez, ele chegava a convidar, inclusive, algumas autoridades para almoçar no consulado, e lá ele mostrava o que é o Líbano, a importância do Líbano, a diferença entre o Líbano e outros países, né? Turquia, por exemplo, Síria. Então ele fazia questão de enaltecer as virtudes do Líbano. E como era muito simpático, muito polido, as pessoas saíam dos encontros maravilhados com a figura de Assaf Trade. E isso favoreceu muito, de certa forma, dissipar a imagem de comunista revolucionário que os militares equivocadamente tinham do meu pai, que nunca foi comunista. Tanto que ele foi preso por ter contribuído com um jornal chamado O Democrata, que era um jornal ligado ao governo de João Goulart. Não é? Mas esse caráter diplomático da personalidade do meu avô Assaf, sempre ajudado pela Margarida Maksud Trade, minha avó, a consuleza Margarida, foi determinante para a inserção favorável da família Trade no meio político. Foi ele, Assaf, que abriu as portas, com a sua diplomacia, com a sua simpatia, da sociedade, na época matogrossense, extremamente conservadora, para a projeção política do meu pai e depois profissional do tio Ricardo e do tio Marcelo. Começou ali, né? E o meu pai, então, em 1964 foi preso, aí foi solto, aí em 66 preso de novo, em 69, no comecinho, logo depois do AI-5, foi em dezembro de 68, mais uma vez preso para interrogatórios, e nesse período advogando de forma muito corajosa em defesa dos presos políticos. Né? E o meu avô sempre na diplomacia, recebendo as pessoas, recebia jornalistas em casa. Ele fazia questão de fazer saraus culturais, chamava jornalistas de vários espectros ideológicos, daqui de Campo Grande e de Cuiabá. Não é? Na época o Estado era um, e assim ele foi amortecendo o impacto dessas 3 prisões que meu pai injustamente sofreu como político que foi. Nunca preso por corrupção, isso eu quero deixar bem claro. Foi preso por ter um posicionamento, uma postura política que não era favorável a quem tinha assaltado o poder naquela época. Meu avô, Assaf Trade, sempre foi muito carinhoso com os netos e ele tinha uma vocação também empreendedora. Ele notou em mim uma certa facilidade de comunicação. E ele me flagrou uma vez, lá na rua Barão do Rio Branco, na sede do consulado, onde era a residência dele, cantando aquela música do Raul Seixas. Eu nasci há 10.000 anos. Aí ele falou assim para mim, canta agora olhando para mim. E eu cantei, ele falou, já sei. Quando nós fizermos almoço aqui, você vai cantar
e eu vou passar o chapéu para cada um dar o teu cachê. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra, cachê. E olha que eu comecei a fazer sucesso. E eu pegava o dinheiro, eram moedas, e comprava bala, picolé, era uma delícia. Até que um dia veio um primo nosso, chamado Luiz Fernando Salum. Eu falo porque não tem nenhum problema, estamos aqui nessa conversa até intimista. E muito rico, veio do Rio de Janeiro, Luiz Fernando, era um jovem empresário de muito sucesso. E o meu avô, então, nesse almoço, falou, vai cantar o Fabinho. E deu lá um microfone, era um microfone imaginário, e eu comecei a cantar Raul Seixas. Eu nasci, e aquilo impressionou tanto o Luiz Fernando, que ele pôs a mão no bolso. Assim, eu me lembro, eu tinha 7, 8 anos, que ele pegou um tufo de dinheiro e ia colocar no chapéu. Eu pensei, meu Deus, estou rico, não é? Vou comprar todos os picolés, todas as balas, todos os chicletes do mundo. Mas o meu avô, muito bondoso, generoso, falou, não, Luiz Fernando, não é assim o cachê, é só uma moedinha. Eu fiquei tão pesaroso com aquilo, e então o Luiz Fernando botou no bolso aquele tufo, ia ser mais ou menos hoje o equivalente a R$100, imagina uma criança de 7, 8 anos, não é? E ele então colocou uma moedinha. A partir dali eu me decidi não ser mais cantor.